Hoje, no Evangelho do dia, eu quero ler para nós Lucas capítulo 1, do verso 5 até o 25. Eu não vou poder estudar tudo para você, não dá tempo de transmitir toda a matéria, de extrair todas as lições, mas fica a sugestão para você ler depois toda a história. Eu quero tratar aqui com você sobre um tema, e apesar de que nós vamos falar de várias coisas, várias nuances, nós teremos aqui bons estudos, eu quero deixar claro assim um pensamento. Você que tem sido fiel a Deus com seu marido, com a sua esposa, você que se esmera para fazer tudo certo, você que é um bom homem, um homem bom de coração, uma mulher que tem uma índole correta, justa, não perfeita, nós não somos perfeitos, eu não sou, você não é, ninguém o é, mas você é uma pessoa dentro daquilo que você está aprendendo no Evangelho, com o Paraná na Graça, na igreja que você frequenta, seja ela a Igreja Internacional da Graça de Deus ou uma outra denominação, você é uma pessoa tentando, se esforçando, batalhando, trabalhando para fazer a sua parte. E parece que o resultado não vem, parece que o tempo está passando, você tem uma impressão assim que está ficando para trás. Outras pessoas que não estão, talvez assim, à altura do que você faz, parece que vão mais à frente, as coisas parecem que concorrem de uma maneira melhor, mais fácil, e para você fica aquele sentimento de que por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, por mais que você tente, não acontece nada. E eu não falo só de questões daquelas que vêm à nossa mente quando falamos desses temas, por exemplo, dinheiro, finanças, trabalho, sucesso profissional. Eu falo da espiritualidade também. Talvez você fale, pastor, eu tento ser uma pessoa de Deus, busco a santidade, busco servir a Deus. Parece que sempre tem uma tentação que me vence, uns sentimentos ruins que eu não sabia que estavam dentro de mim, que se manifestam, a incredulidade. Enfim, eu quero que você não desanime. Olha só que linda história. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Você já deve saber a história. Estes foram os pais de João Batista. Eram ambos justos perante Deus. Veja, não está dizendo que eles eram perfeitos, eles eram justos, eles eram sinceros, eles eram honestos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Podemos dizer assim, eram pessoas boas, eram pessoas fazendo a obra de Deus. Ele era um sacerdote, como nós lemos, ela era esposa de um sacerdote, uma auxiliadora idônea, como a palavra mandava, como a palavra manda. Era um casal de Deus, era um casal para você ter assim uma boa amizade, se você conhecesse o casal, se você vivesse naquele tempo, seriam bons vizinhos, ou eram bons vizinhos, bons amigos, pessoas para você ir junto com elas na igreja. E eram pessoas que faziam tudo certo dentro daquilo que a palavra de Deus mandava. Só que olha só, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Lá no fundo do coração de ambos, havia uma tristeza, havia uma frustração. Eles eram pessoas boas, repito, ele tinha um cargo no templo, ele era um sacerdote do Senhor, eles eram pessoas fazendo tudo certo, mas o que um casal mais deseja, que é um filho, ou que são os filhos, eles não alcançaram. Por quê?
Porque ela era estéril. Ela era estéril. Aquela área da vida, o ventre dela era estéril. Talvez você tenha uma esterilidade em alguma área da sua vida. Uma área que não vinga, uma área que não dá certo, uma área que você sempre pena, você sempre parece que batalha mais do que os outros. Não está escrito, mas nós somos inteligentes. Imagino que ela, sendo uma mulher de Deus, não tinha inveja de outras mulheres. Quando ela sabia que essas outras mulheres engravidavam, tinham filhos, davam filhos aos respectivos maridos. Mas ela tinha uma tristeza, porque ela não conseguia engravidar. E ele também, um bom homem, não culpava a sua mulher, não a recriminava. Ele sabia que não era uma questão dela, não era ela quem não queria. A gente precisa ter esse discernimento. Às vezes, falando até de um contexto de casal, o marido culpa a esposa, ou a esposa culpa o marido. Seu marido talvez esteja desempregado, e a senhora briga com ele, fala com ele de maneira grosseira, você não é homem, você tem que trazer o sustento. Mas olha, convenhamos, você vê que não é culpa dele, olha só, ele sai todo dia para trabalhar. Essa área de vocês está estéril, dificultosa, não gera frutos, não gera filhos. Um bom salário, talvez, que a senhora deve ter expectativa de tê-lo, mas veja, não é culpa do seu marido. Seu marido não é um vagabundo, me perdoe o peso das palavras que eu uso. Eu não sei falar de outra maneira, então eu vou falar de uma maneira que eu sei falar e que você entende o que eu estou falando. Seu marido não é um vagabundo, seu marido não é um à toa. Seu marido é um bom homem, um homem que sai cedo para trabalhar, que sai cedo para entregar currículo, que está aí sempre tentando fazer alguma coisa. Mas tem alguma coisa ali estéril, não sei explicar, não tem explicação. Por que é assim? Então, tome muito cuidado para você não culpar. Você não impor um peso maior ainda, os seus filhos não conseguem bem na escola. Aí você fica lá, mas a sua prima, mas o seu primo, mas olha lá o seu colega. E olha, a pessoa já está numa situação difícil, você ainda quer jogar uma faísca no barril de pólvora? Que pai é você, que mãe é você, que esposa é você, que marido é você, que além do sofrimento que a pessoa tem naturalmente, a frustração natural de não conseguir, você ainda vai tentar ali impor um peso sobre aquela pessoa. Qual o segredo deles? Olha o versículo 8, aqui começa a mudança. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, veja, que apesar de tudo ele continuou sendo fiel a Deus. Aquele casal, apesar da necessidade, do sonho que não se realizava, do filho que não nascia, ele continuou servindo a Deus. Apesar de qualquer coisa na sua vida, continue fiel a Deus. Ele está um belo dia, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Era a hora da oração. Quantas vezes aquele homem orou? E mais uma vez ele ora. Nosso trabalho no Senhor não é em vão. Pastor, mas eu já pedi tantas vezes esta bênção. O que Jesus ensina na parábola do amigo à meia-noite? É você bater na porta de Deus uma vez, pedir os 3 pães, lembra? Eu já preguei isso aqui. E a porta não abriu, bata de novo. E a porta não abriu, bata de novo. E veio uma voz de dentro da casa dizendo: não vou entregar os pães, já estou deitado, as crianças estão deitadas, nós estamos dormindo, volte amanhã, bata de novo. Jesus disse que se ele não abrir a porta por ser teu amigo, ele vai abrir a porta pela sua perseverança, pela sua importunação. Então aqui está esse homem orando. E toda a multidão estava fora orando a hora do incenso. Veja, tinha gente também intercedendo. Leve o seu caso, a sua demanda a pessoas de Deus que você conhece. Pede oração, eu sempre peço oração. Aqui estou diante de você, ore por mim também, eu rogo as suas orações.
E nós lemos que um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, turbou-se, caiu sobre ele grande temor. Mas o anjo lhe disse: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Tua oração foi ouvida. Quando que ele fez essa oração? Nós lemos no versículo 7, na parte final, que eles já eram avançados em idade. Lá atrás, quando eles eram um casal jovem, recém-casado, quando eles perceberam que ela não engravidava, talvez esperaram alguns meses, esperaram 1, 2, 3 anos, aí entenderam. Não sei como era a medicina daquela época, não tão avançada, obviamente, quanto a contemporânea, mas eles perceberam que o problema estava nela, ela era estéril. Eles começaram a orar, e ele propriamente, veja que o anjo nem fez referência à oração dela, ainda que não duvidemos, ela tenha orado tantas vezes, mas ele também orou. E talvez a oração dele foi: Senhor, cure a minha esposa. Minha esposa é estéril, quer ter filhos, ela quer ter filhos, ela está triste porque ela não pode ter filhos. E aquela oração aparentemente não obteve nenhuma resposta. Deixa eu lhe falar, você que já fez tantas orações na vida e já vem fazendo orações há muitos anos, talvez a exemplo de Zacarias e Isabel, você já envelheceu, os anos passaram. Veja, uma pessoa que envelheceu não é porque passaram 10, 15, 20 anos, passaram 30, 40, 50 anos. E aquela oração que um dia foi feita, e que ficou lá na porta do céu, que foi recolhida no odre de Deus, junto às lágrimas, junto às dores, junto aos gemidos, não foi esquecida pelo Deus Todo-Poderoso. Bendito seja Deus, que não rejeita e que jamais rejeitará a oração dos seus filhos e das suas filhas. O anjo vem com um recado muito específico. Zacarias, a tua oração, aquela oração, talvez a oração que você já esqueceu, Deus não esqueceu que você orou. Aquele pedido que você já esqueceu, Deus não esqueceu que você orou. Você pediu para Ele, e eu vim aqui lhe contar que a oração, a tua oração, foi atendida. Você vai ter um filho, tua esposa vai ter um filho. Ela está sendo curada agora, ela vai engravidar. E olha, já vou avisar, põe o nome de João. Põe o nome de João. O nome dessa criança, desse menino, será João Batista. A gente não ficar lendo muito, o Zacarias incrédulo, mas como que pode? Já sou velho, minha esposa é velha. Como se dissesse: o senhor chegou tarde demais, seu anjo. O senhor tinha que ter vindo 30, 40 anos atrás. Você não crê na soberania de Deus, você não crê no poder de Deus, você não crê no tempo de Deus, você não crê que o Senhor tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Vai querer ensinar os céus agora? Vai querer ensinar o Altíssimo? Vai querer ensinar o anjo de Deus? Coube-lhe um juízo justo, você vai ficar mudo. O anjo falou para ele: você não creu, eu sou um anjo, estou lá diante de Deus, assistindo diante de Deus, e você não crê no que eu estou falando, você vai ficar mudo. E o Zacarias ficou mudo até o menino nascer. Até o menino nascer. Depois que o menino nasceu, o Senhor abriu a língua dele, ele profetiza, e é uma história, como eu falei mais cedo para você ler, que ela é muito bonita. Agora, olha que interessante. Vamos pular para os versos, os últimos, o 24 e o 25, os que eu propus ler, até onde eu propus chegar. Sucedeu terminados os dias do seu ministério, ele voltou para sua casa, mudo, sem falar, teve que escrever ou fazer algum tipo de mímica para Isabel, a esposa dele, entender o que se tratava. Imagina a alegria quando ela foi informada pelo marido, ainda que escrito ou pela mímica que ele teve uma visão de um anjo. Ela engravidou depois daqueles dias e concebeu. Ela engravidou. E por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio, a minha vergonha entre os homens.
Veja, eu achei isso aqui maravilhoso, porque em tempos que as pessoas postam tudo na internet, se elas fazem um macarrão a alho e óleo em casa, elas postam, sabe, nós estamos vivendo um tempo assim de se mostrar, de se aparecer, de querer mostrar para todo mundo que Deus está nos abençoando. Quando ela percebeu que ela estava grávida, ela se ocultou 5 meses, falou para ninguém, ela curtiu aquela benção. Eu acho que Isabel foi a mulher que mais curtiu, por assim dizer, uma gravidez, porque ela guardou aquilo para si. E nós lemos que ela disse que Deus atentou para ela para destruir a vergonha, porque ela sentia vergonha, mas ela não ficou publicando aquilo. Eu vou terminar com essas palavras. A tua bênção vai chegar. Quando ela chegar, ao invés de você querer contar para o mundo, guarde para você. Louve a Deus por isso, como ela louvou a Deus. Mas desfrute. Não é você que quer a bênção não é para você, não é você que está buscando. Então curta com a sua família, desfrute da sua família, do que Deus vai fazer. Amém?